aqui, gente, eu fiz uma explanação aqui bem rápida, não vou parar nessa tela, não. Começando assim, do nosso ordenamento jurídico, daquela parte mais ampla, daquela parte que é o pilar de tudo, né? E ali eu coloco, né, o ODS, né, o que é preconizado pela ONU, e coloquei ali duas recomendações que são mais importantes, porque talvez os outros possam ser mencionados pelos demais palestrantes, mas dizer que tem duas recomendações do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público, que ele trata de praticamente duas obrigações do promotor de justiça, dos procuradores da República, que é cuidar dos direitos humanos e que é cuidar do direito humano à alimentação. Então, essa sensibilidade, essa percepção, ela já foi, inclusive, verificada pelo próprio CNMP. Vou pular aqui, então já falei meio essa introdução, para não perder muito tempo, e dizer que tem duas regrinhas no Código de Defesa do Consumidor, tem várias, mas logo de cara tem essas duas regrinhas que falam, são direitos básicos do consumidor. Então, quando eu vou falar de rastreabilidade, quando eu vou falar de alimento seguro, quando eu vou falar de uso de agrotóxicos, de monitoramento de agrotóxicos, eu vou estar falando de dois direitos do consumidor em especial, que é o direito à saúde e é o direito à informação. Então, o consumidor ele tem direito de adquirir um produto que não lhe faça mal à saúde e ele tem direito de que tudo seja informado, que a informação seja o mais ostensiva, o mais clara, o mais detalhada possível. E a gente tem um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor que é aquele que, em última análise, a gente usa quando a gente precisa de, vamos dizer assim, praticamente de brigar. Porque, às vezes, a gente faz toda a introdução, a gente fala de princípios, a gente fala de Constituição, e aí eu costumo dizer que quando a gente vai litigar, não é nosso objetivo, a gente trabalha o tempo inteiro na linha da autocomposição, na linha da justiça multiportas, mas quando é necessário tem que ter o dispositivo mais concreto possível. E tem um que a gente usa para todos os produtos, que é o artigo 18. E ele tem algumas regras que são importantes, que aqui fala de vício do produto. Uma que é muito importante porque a gente vai trabalhar é de que é sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores. O que significa isso? Porque eu sei que a maioria não é da área jurídica. Significa que, quando eu vou numa loja, agora a gente quase não vai em loja, mas eu tenho que continuar dando esse exemplo. Eu vou numa loja de linha branca, eu vou ali no shopping, como já aconteceu comigo, e adquiro um liquidificador. E supondo que esse liquidificador chegue em casa e ele não funcione. Se esse liquidificador não funciona, diante da solidariedade, eu posso decidir com quem que é mais fácil eu conversar. Se eu quero conversar com a loja de linha branca do shopping, se eu quero conversar com o distribuidor, se eu quero conversar com o transportador, se eu quero conversar com o fabricante ou com o importador. É para facilitar a defesa do consumidor. O consumidor escolhe com quem ele quer conversar. E esta regra, claro, vale quando a gente fala de FLV, que é frutas, legumes e verduras. Então, claro que a gente está aqui num trabalho todo autocompositivo, mas essa autocomposição, ela envolve conversar com o comércio varejista, pequenos, médios, grandes, ela envolve conversar com os distribuidores, com os atacados, com importadores em havendo, e ela envolve, principalmente, se a gente quer regularizar o mercado de consumo, conversar com os produtores. E aqui tem uma ligação importantíssima quando a gente fala de rastreabilidade, porque se eu não tenho rastreabilidade, eu não consigo percorrer a cadeia de fornecedores. Eu vou ficar conversando com aquele ente que a gente fala que é o fornecedor imediato, é aquele com quem eu conversei primeiramente. Só que esse nem sempre consegue resolver o problema efetivo daquele produto que foi colocado no mercado de consumo. E aí que eu estou vendo os amigos da CAPES, e quando a gente começou esse debate, né, como eu falei, quase 10 anos atrás, eu sempre falo dessa situação, que eram as reuniões na promotoria, com vários representantes do comércio varejista, e a gente discutindo um modelo de acordo para começar ali a tratar dessa situação.
E aí, o que eles falavam para mim, né, na época, naquele momento? Eles falavam, doutora Sandra, a gente não planta, a gente não pode resolver porque a gente não planta, então a gente não é responsável. E aí, claro, eu respondia de duas formas e a gente conseguiu caminhar bastante. Respondi: primeiro, vocês não plantam, mas o Código do Consumidor coloca a regra da solidariedade. Então, vocês são responsáveis pelo que vocês colocam no mercado de consumo. Me ajudem a trabalhar a cadeia de fornecedores. Número 2, se vocês não plantam, vocês têm que me dizer quem planta. E isso, gente, foi antes da portaria. Isso foi no calor do debate da portaria. Não tinha nem a nossa portaria no Estado, nem a normativa federal. Então, para a gente ver como que essa regra da solidariedade é importante. Naquele momento, quando eu recebia os laudos, eu não conseguia conversar com a cadeia de fornecedores. Eu só conseguia conversar com o comércio varejista. Eu tinha que chamá-los, porque era eles que a gente tinha ali na indicação. Com o tempo, e agora a gente já caminhou bastante no cumprimento da portaria, eu consigo receber um laudo e eu consigo ali visualizar no laudo esses entes da cadeia, distribuidor e produtor. E eu consigo conversar com todos eles. Eu chamo todos eles, então aí vocês vão me perguntar, eu chamo todos eles, porque solidariedade, todos respondem, um responde por todos. Eu chamo todos eles. Eu chamo todos eles porque eu não estou ali para brigar. Eu estou ali para organizar, eu estou ali para regularizar o mercado de consumo, eu estou ali para buscar essa regularização para que cada um possa fazer a sua parte. Então, hoje é bem interessante, porque quando eu recebo os laudos do PARA, os últimos que eu recebi, Flávia, eu tenho ali tem 3 entes, e eu convido os 3. Tem casos que a gente tem de distribuidores exclusivos, e aí eles já falam, mas olha, tudo que o comércio varejista, esse varejista vende, é aquilo que eu vendo. Então, a gente consegue fazer uma conversa ali diferente nesses casos com essa situação. Então, a primeira que eu destaco aqui do Código de Defesa do Consumidor, vocês vão me balizando o tempo que eu vou me perder, tá, Sabrina? Por favor. E o segundo, o próprio conceito do produto impróprio ao consumo. O que é produto impróprio ao consumo? A gente tem várias possibilidades no código. A que interessa aqui para a gente? Produtos em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação. O que significa? Significa para mim que se há um debate na área da saúde, se aquela quantidade de agrotóxico faz mal ou não faz mal, para a defesa do consumidor, isso não importa. O que importa é que tem uma norma, essa norma estabelece um limite e esse limite tem que ser cumprido. Você tem que comer 10 caminhões daquela fruta, eu não entro nesse debate. Eu não entro no debate qual o limite para aquilo efetivamente fazer mal. O meu debate é, ultrapassou o limite permitido? Sim ou não? Então, para que a gente tem que ter uma regra clara. E é claro que ali é continuando, então, você tem que observar as normas regulamentares, tanto do limite do agrotóxico, quanto do uso do agrotóxico devido. Então, eu tento explicar isso para os produtores mais simples que vão na promotoria. Olha, se você comprou ali, pegou do vizinho, comprou sem receita, o agrotóxico que era para goiaba e usou na abobrinha, não sei nem se serve, vocês briguem comigo. Se não é o da abobrinha, eu não posso fazer nada. Se é parecido, se ajudou, se tem algum efeito, eu sigo o que está na norma. Até porque eu não tenho nem o conhecimento para debater nada além disso. Então, eu sigo o que está ali. Da mesma forma, esse dispositivo ele é muito precioso porque dentro dele está o cumprimento do dever de informação. Então, a gente faz uma pergunta: o promotor de justiça de defesa do consumidor ele pode exigir o cumprimento da portaria da rastreabilidade? Sim, ele pode exigir, porque rastreabilidade significa dever de informação. Se o dever de informação não está sendo cumprido, eu tenho um produto com vício. Se eu tenho um produto com vício, eu tenho o artigo 18, parágrafo 6º, ali as consequências da inobservância desse artigo. Tá? Então, para a gente trazer aqui bem no concreto, quais são as ferramentas que o promotor de justiça do consumidor dispõe
para poder lidar com esse tema. Vocês também estão percebendo que, para falar de rastreabilidade, eu também tenho que falar do monitoramento de agrotóxicos. E é um trabalho que veio caminhando junto aqui na promotoria. E desde então, vocês são, né, experts no tema muito mais do que eu conheço, eu aprendo com vocês todos os dias. Eu comecei a estudar e a trabalhar isso a partir, né, desse contato com esses experts, né? Então, a gente sabe, rastreabilidade por si só não significa um alimento que seja garantia de alimento seguro, mas significa um caminho bastante importante de se assumir uma paternidade, uma maternidade, de se assumir uma responsabilidade sobre aquilo que foi colocado no mercado de consumo. Se isso não fosse importante, por que a gente tem tanta relutância que seja cumprido? A cumprir a rastreabilidade não é difícil. Colocar uma etiqueta, que pode ser qualquer tipo de papel, qualquer anotação, é muito fácil. Talvez no volume possa impactar de alguma forma, mas cumprir a portaria, não. Cumprir a portaria é dizer, olha, sou eu, fulano de tal é Sandra, o CPF é tal, é lá do município tal, homenagem natalina, lá em Santa Maria de Jetibá, é em garrafão, o produto é tal, e a coleta foi no dia tal. E o produto é a babrinha princesa. É só isso. Se é tão simples, por que tem tanta relutância? Significa que assumir essa responsabilidade, claro, tem um ônus. E isso tem que ser perseguido no sentido de ser buscado. Então, aqui falando mais um pouco da defesa do consumidor. Então, aqui eu fecho para dizer a importância de a gente verificar um produto impróprio, independente do uso de agrotóxico, mas do dever de informação quanto à rastreabilidade, de dali eu ter um vício de qualidade, porque se as duas regras são descumpridas, é o vício de qualidade da mesma forma, e ali eu ter a responsabilidade solidária. São 3 conceitos bastante importantes para eu trabalhar aqui na Promotoria do Consumidor. Aqui eu faço um histórico, né? Para aqueles que não acompanharam desde então, mas aqui meus amigos da mesa todos acompanharam. Então, a gente iniciou esse debate em 2016. Eu achei que o debate não fosse vingar na época, confesso, porque realmente era bem difícil a gente lá, né, com outros temas, né, sempre tem aqueles temas que estão lá na mesa do consumidor. Eu achei que aquilo ali fosse ficar de lado, mas veio com toda a força, né? Então, em 2016, a reunião com esses atores, esses que procuraram o Ministério Público, dentre eles a SEAG e o Luciano, que está aqui, né? A gente começou a fazer a organização dos laudos do PARA, porque o que havia na época? Esses laudos eram distribuídos de uma forma desordenada. Então, quando vinham os laudos do PARA, a gente não sabia, agora a gente está fazendo esse trabalho nacionalmente. Para onde que iam esses laudos? Se eles iam para o promotor do consumidor, para o promotor do meio ambiente, para o promotor da saúde, para o promotor criminal, ou até para o Ministério Público do Trabalho. Então, isso às vezes ia para todo mundo, ou não ia para ninguém, ou ia para um, ninguém sabia quem estava fazendo, quem não estava. Então, a gente começou a fazer um trabalho de organização desses laudos, especialmente separando aqueles com resultado insatisfatório. Em 2017, eu falei ali das primeiras reuniões com a CAPES, os primeiros termos de ajustamento de conduta, com os fornecedores imediatos, o comércio varejista, porque é quem a gente podia conversar na época, com as redes de supermercados, e com esse compromisso, desde lá, de que a gente percorreria a cadeia de fornecedores. Dali a gente foi para os comerciantes, né? O varejista médio, o varejista pequeno, o distribuidor e o produtor. E hoje as nossas coletas, a gente fala, né, que tem o PARA nacional, tem o PARA estadual, que nós estamos fazendo um movimento para que retorne, e tem o PARA do Ministério Público, que é o PARA decorrente dos acordos celebrados, que eu vou tentar falar. Esses laudos do PARA do Ministério Público atualmente estão sendo feitas, as coletas estão sendo feitas todas na SEASA, em razão desse compromisso de ir diversificando a cadeia de fornecedores e chegar cada vez mais perto do produtor, daquele que pode mudar aquela prática. A criação do FECIAT 2017,
em setembro, um grande passo. Agora a gente está com o FECIAT organizadíssimo, tivemos um evento na semana passada, maravilhoso, e a portaria da rastreabilidade, que foi em novembro de 2017. Então, nesses 9 anos, foi aqui mais ou menos isso que eu falei. Alguma pergunta por enquanto, gente, para ninguém dormir? Um cafezinho do Ramon? Tem um cafezinho ali, gente. Não dorme, não. Me ajuda aqui. Alguma pergunta, alguma observação? Nada? Pois não. Pare e passo. Pois não. Alguma observação? Sim, sim. Isso, importantíssimo para e passo o trabalho, né? Nesse todo, desde o início, já com as redes, né? Sim, que as próprias redes também façam o seu monitoramento, né? Algumas, quando a gente recebe um resultado com um laudo com resultado satisfatório, que possui o RAMA, a gente conversa e a gente tenta adaptar um acordo até para aproveitar os próprios laudos do programa para que sejam inseridos no acordo. Excelente. Essa telinha aqui, eu já estou vendo que eu não vou chegar no final, que eu estou bem aqui perdida aqui no tempo. Pois é, estou percebendo, vou dar uma corrida. Essa telinha é o que eu tinha falado no início, de que esse trabalho ele tem que ser um trabalho de muitas mãos. Não são 4, nem 8, são muitas mãos. E ali eu só coloquei algumas áreas que se complementam, que estão juntas desde lá do início até hoje. A área da saúde, as vigilâncias municipais, a vigilância estadual, principalmente, a agricultura, MAPA, SEAG, ali todos os órgãos dentro da SEAG, alguns órgãos municipais, né? Sim, já participou, o de Cariacica já participou com a gente, do consumidor, PROCONs municipais e o estadual tem participado nas ações, o papel da SEASA, e aqui o CADC e o FECIAT também. Esse monitoramento eu vou falar aqui bem rápido, então acho que eu já tinha falado aqui que a gente já fazia a análise, o aproveitamento, né, dos laudos do paraestadual e do paranacional. Sim, e a gente passou a fazer, então, quando eu falo que teve que a gente tem um programa, que é um programa do Ministério Público, é que nós passamos a, em quase todos os acordos, converter aquela multa que seria devido pela empresa em laudos de agrotóxicos. Então, nós vamos falar de onde que saiu o para do Ministério Público. Estou falando para do Ministério Público de uma forma bem coloquial, porque não é assim que a gente fala aqui internamente, tá? Mas ele saiu desse intuito. E esse intuito, às vezes, essa prática, às vezes, ela causa até uma surpresa, porque eu vou apresentar um quadrinho aqui. A gente tem casos de estabelecimentos que são da área de alimentos, que fazem acordos cuja multa, cuja a conversão do dano vai para laudo de agrotóxicos, mas nós temos vários acordos que são com posto revendedor de combustível, distribuidora de gás, concessionária de veículo. Então, isso é um raciocínio que a gente foi alinhando, que a gente foi costurando, que a gente foi fundamentando. Temos apresentado em outros espaços, né, essa questão processual, essa questão de atuação do Ministério Público, e hoje a gente tem um número muito grande de laudos. E da mesma forma, quando a gente já teria que aplicar uma multa, e a gente converte a multa em laudo de agrotóxicos. E aqui é um exemplo dessa cláusula que eu falo que a gente insere no acordo. Então, eu vou dar um exemplo para vocês, sem ter que falar aqui da cláusula, para a gente ser mais concreto, mais prático. Supondo que eu recebi um auto de infração da ANP, da Agência Nacional de Petróleo e Biocombustível,
E esse auto de infração de imposto ao vendedor de combustível aqui da Grande Vitória, porque a atribuição à competência da promotoria na Grande Vitória, esse auto de infração, ele indica que aquele posto vendedor de combustível ele estava vendendo naquele momento uma gasolina adulterada, ou que ele estava com um vício de quantidade. Ali, quando enchia, achava que enchia 20 litros, na verdade enchia 19. Enfim, esses dois principais, o que a gente mais recebe é o de qualidade de combustível adulterado. E aí, quando eu chamo o posto vendedor para conversar, é claro, ele tem uma obrigação dele regularizar, porque quando a gente quer fazer um acordo, é que ele regulariza o mercado de consumo. E qual é o compromisso que ele assume comigo, o posto vendedor? Um exemplo, que durante um ano ele vai fazer o monitoramento do combustível que ele coloca no mercado de consumo e vai me apresentar os laudos laboratoriais. Ok, ele está se comprometendo na obrigação de fazer, de resolver, de acertar daqui para frente. Só que ele tem um passivo dali para trás, porque ele já forneceu uma quantidade de combustível que eu não sei dizer a qual foi a quantidade exata, e vários consumidores adquiriram aquele combustível e utilizaram nos seus veículos. Então, ele tem um passivo que, se eu fosse ingressar com ação, eu pediria uma indenização por aquilo que foi feito. E a gente faz, o que a gente faz então? Porque isso tudo tem que explicar, eu tenho que costurar para que ele entenda e que eu coloque a fundamentação, que é uma fundamentação, inclusive, do CNMP, que é o Conselho Nacional do Ministério Público. Eu falo para ele o seguinte: olha, se a gente for falar de uma multa, a multa, e eu tenho como base a multa daquele órgão que tem o poder de polícia, ou da vigilância, ou do PROCON, ou da agência reguladora. Então, se a ANP multou aquele posto vendedor de combustível em R$ 20.000, supondo, eu faço um acordo que contemple R$ 10.000. Falei, nós estamos fazendo acordo, eu posso fazer essa dosimetria. Esses R$ 10.000, eles seriam quantos laudos? Eles seriam 5, 6, 7, enfim. A gente arredonda, e em vez de ele pagar esse dinheiro para o fundo do consumidor, ele vai custear esses laudos de agrotóxicos. É por isso que a gente tem esse programa, porque ele se compromete a pagar a multa em laudos de agrotóxicos. A gente tem vários proveitos disso. A gente tem um proveito que vai direto, beneficia diretamente a coletividade de consumidores. A gente tem uma concretude que a gente consegue ver que aquilo está voltando para a coletividade. A gente verifica um engajamento muito maior do empresário, porque ele fala, nossa, eu estou custeando um laudo que ele vai monitorar o alimento que vem para a minha mesa. Ele se sente muito mais implicado, ele tem muito mais, é muito mais propício para fazer aquele acordo. E tem uma outra questão, que a gente tem uma burocracia para o uso de recurso de fundo. Né? A gente tem que encaminhar um projeto, a gente tem que fundamentar o projeto, a gente tem que aprovar o projeto e depois a gente tem que utilizar aquele recurso seguindo a normatização, que é, vamos dizer, como regra, uma licitação. Então, a gente demora muito para fazer com que aquele valor retorne para a coletividade. Então, por isso que a gente fala que a gente tem esse para do Ministério Público. Aqui eu coloquei como é que é a cláusula compensatória, mas eu não vou parar nela, não. E aqui é um resumo de todos esses acordos, na verdade, quase todos que a gente fez. Então, a gente teve desde lá de 2019, com EPA, Posto Marcela, Carone. Não significa que esses acordos, ao contrário, foram de uso irregular de agrotóxicos ou cumprimento da portaria. Todos foram assuntos diferentes. Combustível adulterado, dever de informação, GLP, vício de quantidade, e aqui a gente tem esse cenário aqui, todos esses laudos que a gente obteve nesse programa. Eu vou dar aqui as experiências positivas, eu acho que eu já tinha falado, né? O que sai de positivo nisso? Mas eu preciso de falar agora, para a gente poder, já que eu vou ter pouco tempo, falar um pouco de como que a promotoria está trabalhando a portaria da rastreabilidade nesse tempo todo. E aqui, como que a gente agora está direcionado, está com foco, né, com essa parceria com a SEASA, como que é importante a gente ter esse foco na SEASA. Como eu falei, quando a gente começou lá atrás, quase 10 anos, a gente não conseguia identificar esses elos. E a gente estabeleceu primeiro um compromisso com o comércio varejista, que começasse a indicar. Mas a gente tem um volume enorme do que passa pela SEASA, do que chega, do que sai, do que é comercializado.
E a gente conseguiu, quando eu falo a gente, porque eu tenho que estar conversando com os experts o tempo inteiro. E aí esse espaço, um dos espaços mais preciosos, que é o da Comissão de Alimento Seguro do FECIAT, que é onde eu bebo lá da fonte, eu vou ouvindo, eu vou aprendendo e falo que eu sou operacional do tema, porque o que eu posso operacionalizar na promotoria, eu trago para a promotoria e aplico. E de tanto ir ouvindo isso, eu entendi que o caminho é que a gente pudesse ir para a SEASA, mas é um trabalho de muitas mãos. Então, é do Ministério Público, é do FECIAT, é de todos esses atores, né, que vão trabalhando juntos. Hoje, então, aqui, por que né, na SEASA, eu vou pular isso aqui também, o volume que passa, né, 400 milhões de quilos por ano, enfim, mais de 3 mil produtores, não é fácil, então dizer que não é fácil. Nós começamos esse trabalho mais diretamente na SEASA em 2022, vou passar bem rápido, né? Começamos a fazer eventos educativos na SEASA ali em 2023. Hoje, nós temos mais de 80 procedimentos decorrentes de trabalhos feitos na SEASA. Significa que são 80 investigações. E nós temos 45 acordos firmados só com produtores. Então, como que a gente conseguiu migrar de estar conversando com o comércio varejista e de estar conversando com esse tanto de produtor? Em razão do trabalho na SEASA. Esse acordo com os produtores, como que é o acordo com os produtores? Vou falar bem rápido. O resumo é o cumprimento da portaria da rastreabilidade, a emissão da nota fiscal, que é a portaria da rastreabilidade, que participem de um curso, evento, palestra no prazo de 1 ano, pode ser o evento que a gente organiza, pode ser o evento que o município organize, pode ser o evento que o Estado organize, que o Incapera organize, que a sua associação, o sindicato, enfim, qualquer desses eventos que trate do tema, e se esse acordo em razão de uso irregular de agrotóxico, a gente tem um compromisso ali um pouquinho, né, mais amplo, que é a questão do caderno de campo, da orientação técnica, do descarte do material. Aí a gente tem várias regrinhas que eu não vou poder explicar, e que tudo isso, volto a dizer, aprendi com os experts, porque faziam e eu consegui chegar nisso daqui nunca, tá? Vou pular isso aqui também. Vou falar que a gente fez já 2 semanas da rastreabilidade na SEASA. E ali, conforme diz aqui o Marcos Magalhães, nosso amigo, né, que a gente vai para faixa de Gaza. Eu não sei mais se é faixa de Gaza não, tá, Marcos? Mas, enfim, a gente fez essa primeira semana da rastreabilidade no ano passado. São 3 dias de orientação com todos os atores todos juntos. 3 dias de orientação e o último dia um momento de palestra com essas áreas, saúde, agricultura, consumidor, fazenda, né? A gente trouxe a Cefaz, então, eu não lembro se eu falei ali dos atores, importantíssimo quando a gente trouxe a Cefaz, porque a gente precisa de alguém que nos oriente na questão da nota fiscal, como cobrar a nota fiscal. A emissão da nota fiscal é um passo importantíssimo para o cumprimento da portaria da rastreabilidade, né? Então, a gente fez essa semana, a gente fez uma vistoria conjunta em junho do ano passado. Dessa vistoria conjunta de 31 produtores, apenas um estava cumprindo a portaria. Então, gente, é de chorar. Não é fácil. Era uma vistoria de orientação para os órgãos que estavam fazendo. Mas eu tive que, a partir daquele relatório, instaurar procedimentos e eu chamei os 30. E esses 30, todos estão celebrando o acordo, assinando o acordo de cumprir a portaria. Sandra, mas o que são os 30 perto dos 3 mil? Não sei nem fazer essa conta, são 0,1%, 0,01%. É um número ínfimo. Mas a gente tem que começar de algum lugar. A gente tem que começar, porque quando eles vão, é claro que tem a rádio corredor, como todo lugar tem. É claro que tem um burburinho na SEASA, né, que a gente tem conversado e tem um burburinho. E quando a gente notifica, quando assina, e aí a gente coloca, olha, a fiscalização vai voltar. Nós estamos fazendo acordo, mas tem fiscalização. É um trabalho de formiguinha, mas o trabalho tem que ser feito. Eu tenho quantos minutos, gente? Acabou.
Tá, então eu vou tentar finalizar, vou bem rápido aqui, tá? Vou pular isso daqui. Então, a segunda semana da rastreabilidade, que foi agora, de 2 a 5 de junho. No dia 5 foi o dia da palestra, eu quase apanhei, mas é sorte que eu tenho amigos, porque o tema teve Kate, e eu falo que e quem mais comercializa lá na Ceasa são os produtores de Santa Maria de Jetibá, a maioria, né, de origem pomerana. Vários não falam português, vão na promotoria, tem que trazer um filho, alguém para ajudar. E eu costumo brincar que a fala do pomerano é uma fala que às vezes você fica assim meio assustado, né? Porque são as sílabas assim fortes, né? Não francês, uma coisa assim, é um negócio forte. Então você tem que estar bem calmo, né? Respirar fundo, fazer uma meditação para poder você conseguir conduzir. E esse dia ali foi um dia que foi, acho que, dos mais agitados, vamos falar assim, mas todos nós sobrevivemos, estávamos lá e sobrevivemos a esse dia e continuamos ali com o pé fincado de não ceder, né? Sempre vai ter alguma uma conversa. Os desafios, a mudança de cultura sobre a importância da rastreabilidade, de se identificar, então falar, pô, mas eu faço isso há 30 anos. Gente, eu tenho uma lista de argumentos que eles falam quando chegam na promotoria. Eu tenho uma lista. Essa lista ela se repete, assim, pelo menos metade dos argumentos. E esse aqui é o primeiro. Ah, doutora, mas eu faço isso, tem 30 anos, meu pai fazia isso há 30 anos. Sim, gente, há 30 anos a gente não usava cinto de segurança. Então, vamos lá. Há 30 anos, não sei, se tinha bafômetro. Há 30 anos, enfim, tem várias coisas que mudam. Aí, então, as dificuldades vão aparecendo, né? Ah, doutora, eu não consigo fazer nota fiscal porque eu não sei mexer no aplicativo, não sei mexer porque é nota fiscal eletrônica. Aí eu falo assim, o senhor tem Instagram? O senhor tem Facebook? O senhor tem TikTok? WhatsApp? Aí no final, para poder coroar, né, com chave de ouro, o senhor tem Tinder? Aí ele já amolece. Falei, então não dá. Então, né, Rodrigo? Então, depois desse leque, se ele não tem nenhum desses e não vai poder baixar o aplicativo da Secretaria da Fazenda, então é uma lista de argumentos que elas comparecem repetidas vezes. A dificuldade também do produtor familiar, que é a característica do nosso Estado, de entender que ele precisa de receber a orientação técnica. Ele precisa, ele não pode pegar do vizinho, ele não pode comprar na loja de qualquer jeito. Eu não vou discutir o perfil, o comportamento da loja, a prática comercial que está errada. Não estou discutindo isso. Estou discutindo que ele tem que ter essa consciência, não é bom para ele, para a família dele, nem para o dinheiro dele. A gente chega na parte do dinheiro. Olha, o senhor está gastando dinheiro, o dinheiro do senhor está indo para o ralo, porque o senhor está comprando um produto que não vai servir para resolver o problema do senhor. Então, essa dificuldade. E a última que eu falei, o uso da tecnologia para a nota fiscal dos produtos in natura, né? Realmente isso aí tem que ter uma orientação e é o que está sendo trabalhado. Bom, para a gente terminar, e aqui eu pulei algumas telas, né? Os principais benefícios desse trabalho todo. Quando a gente identifica o produtor, em especial quando a gente tem um laudo insatisfatório, a gente consegue trabalhar não apenas naquilo que vocês falam, né, que é de comando e controle. A gente consegue trabalhar para regularizar o mercado de consumo, a gente consegue trabalhar para fazer um acordo, uma autocomposição que busque uma resolução da questão. E quando a gente conversava só com o comércio varejista, a gente ficava muito no raso. O cumprimento do dever de informação do consumidor. Então, o consumidor ele ainda não tem consciência disso tudo, que significa a importância, é um trabalho que a gente precisa de fazer. O fornecimento de um alimento seguro, que ele possibilita esse monitoramento, né? O monitoramento que a gente vai continuar fazendo, e a emissão da nota, que ela permite uma maior arrecadação para o Estado, para o município, ainda tem o tanto que volta para o município, que vai ser bom para ele de todo jeito, né? Eu tive que pular algumas telas, eu agradeço, era o que eu consegui falar, continuo à disposição, a gente vai ter uma tarde riquíssima aqui com os nossos demais palestrantes, e fico à disposição para as dúvidas, tá?